A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Neste novembro de 2011, foi anunciado que o mundo chegou a 7 bilhões de habitantes. E já há estimativas que, com mais 2 décadas, nós seremos 8 bilhões. Também já há outras estimativas que em 2050, aí o mundo já terá 10 bilhões. É muita gente para um planeta só. E 2 questões surgem aparentemente. Primeiro, onde e como produzir alimento para tanta gente? A segunda questão é o que fazer com tanto lixo que será produzido, principalmente nas grandes metrópoles. A palavra mais preocupante deve ser sustentabilidade. É com esta palavra que o mundo já está meio preocupado. Porque alguns, sim, têm demonstrado grandes preocupações e outros nem tanto. Mas o certo é que como conseguir a sustentabilidade se o homem a cada dia degrada mais o meio ambiente, a cada dia o homem coloca mais gases e acaba prejudicando a vida de todos. São questões para serem discutidas com especialistas. Por isto, o nosso programa convidou para hoje o professor Marcelo Santiago, que é professor da UFC, tem especialização em engenharia de materiais. Convidou também o Carlos Roberto Lins, que é engenheiro agrônomo e de há muito que presta serviço à nossa Secretaria de Planejamento aqui de Juazeiro do Norte. E ainda um cidadão muito comum, mas trabalhador, envolvido com a questão do meio ambiente, que é o senhor Francisco Alvino, que é o presidente da Associação Engenho do Lixo. Essa associação, por enquanto, está tentando melhorar a vida dos catadores de lixo aqui em Juazeiro do Norte. E o seu Alvino faz isto há 12 anos. Por isso ele está também no Tribuna Livre de hoje. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, telespectadores, senhores convidados. Prazer tê-los aqui. Luiz Carlos, certamente que nós vamos falar, quando se fala em sustentabilidade e meio ambiente, aí vem logo da nossa cabeça a questão do lixo. E lixo no Brasil a gente tem das mais diversas formas. Temos o lixo moral, o lixo cultural, o lixo atômico, uma série de lixo. Mas nós vamos tratar hoje do lixo material mesmo, do lixo, do resíduo sólido. Certamente que outro dia nós vamos puxar outros lixos aí que tem para a gente conversar um pouco aqui do Tribuna Livre. E esse tratamento com lixo, ele do Brasil, ele sempre foi varrido sem pudor para debaixo do tapete dos governantes. Tanto é assim que dos 5.652 municípios brasileiros, nós temos apenas 900 municípios que têm tratamento adequado dos seus resíduos sólidos. O restante, o que representa em torno de 76%, é jogado ao céu aberto. Isso é uma vergonha nacional. Então nunca foi prioridade no Brasil. E aqui na nossa região não é diferente. A gente já vem discutindo aí há décadas a questão do aterro sanitário. Para cá é difícil a concepção desse equipamento. Pela própria comunidade, pela sociedade é difícil, porque é lixo, trata, mas é um equipamento fundamental, importante para a saúde, para o bem-estar da população. Então nós vamos aproveitar aqui os nossos convidados, com a participação dos nossos telespectadores, para a gente falar um pouquinho sobre essas questões de sustentabilidade, do lixo, dos resíduos sólidos, como é que está sendo tratado, enfim, vamos ter uma boa oportunidade para a gente conversar sobre essa matéria que é tão discutida e tão polêmica. O Tribuna Livre é sempre um presente do gigante das tintas, que é gigante por natureza. Vem aí o Natal, é tempo de você pintar a sua casa. Lembre-se, ninguém tem melhores condições, nem marcas famosas como o Gigante das Tintas.
A matriz é em Juazeiro, mas possui filiais nas cidades do Crato e Brejo Santo. Em 1 minuto estaremos iniciando o nosso debate. Até já. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafate. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Redesenhando Juazeiro. Consolidando vínculos. CRC. Construtora Raimundo Coelho. Muito bem, amigos. Como disse aqui o Vasques Landim, há realmente uma preocupação mundial. E nós gostaríamos de começar já com o professor Marcelo Santiago, professor da UFC, perguntando, professor, na escala acadêmica, qual é o nível de preocupação e qual é a perspectiva, como é tratada essa questão dentro, por exemplo, da UFC, a universidade em que o amigo ensina. Boa noite. Boa noite, Luiz. Realmente, como vocês mesmo falaram, é uma preocupação mundial e em todos os níveis acadêmicos a gente trata sobre isso. A gente é um tema também transdisciplinar, tem envolvimento de vários cursos, por exemplo, da UFC. A gente tem professores do curso de administração, da engenharia civil, da engenharia de materiais. Boa parte dos projetos do mestrado em desenvolvimento regional são voltados para essa área do tratamento do resíduo sólido, né? Então, em todos os níveis, realmente, não é de uma área específica essa preocupação. Mas em todos os níveis a gente tem essa preocupação, uma forma de tratá-lo. Seja a parte tecnológica, seja a parte de gestão, seja a parte ambiental, está envolvida. Ok. Nós temos aqui o amigo Carlos Roberto Lins, que é engenheiro agrônomo, como já dissemos aqui. Ele tem prestado serviço à administração pública em algumas gestões e há muito tempo que ele está na mesma secretaria, que é hoje mudou de nome, né? Hoje é Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Carlos, muito boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Gostaria de saber, você que está envolvido naturalmente com esses projetos há bastante tempo, qual é o clima atualmente de mudança, de melhorar alguma coisa, né? Boa noite. Boa noite, telespectadores, especialmente ao Luiz Carlos Lima e Dr. Vasco Lantim, os colegas daqui da mesa. O município não, eu diria que a sociedade caririense já vem com alguns motivos de preocupação para que se dê algum destino a esse quesito do lixo. Infelizmente, nossa cultura vem ainda de uma falta de adequação aos procedimentos de como destinar esses resíduos. Porém, a interdisciplinaridade das ações municipais tem tentado chegar às demais secretarias de educação básica, a Secretaria de Saúde, a própria Secretaria de Planejamento e a Secretaria do Meio Ambiente, no sentido de que possa dinamizar esse conceito de coleta, de reaproveitamento desse material que está tão preocupante na nossa sociedade.
Ô Carlos, você diria que o atraso está na falta de planejamento ou na falta de vontade política? Onde é que você vê assim menos avanço nessa questão? Bom, eu acredito até que seja essa ligeira inconveniência na relação cultural nossa, que faz com que a gente não possa avançar no processo de chegar até um aterro sanitário. Até porque é muito comum o cidadão de qualquer casta social lançar seu resíduo em qualquer parte, indistintamente. Lembro bem, na época que o doutor Mauro Sampaio era prefeito, que havia uma certa indução em que o usuário da cidade colocasse o devido lixo naquelas cestas. E não conseguimos continuar com essa cultura. Esse processo não funcionou? Ainda ainda estamos tarde. Eu queria, viu, Carlos, observar, inclusive eu comecei a minha fala observando isso aqui, eu acho que isso é falta de vontade política, tá certo? Haja visto os números que estão à mostra aí. Nós temos 900 municípios no Brasil, dos 5.562 municípios, com aterros sanitários, o resto é tudo lixão. Então, se fosse uma prioridade, uma política pública de prioridade, certamente que o número de municípios já estariam muito mais aquinhoados com essa política pública. Agora, recentemente, há um ano que passou aí, o Ministério do Meio Ambiente fez uma regulamentação, que ao pé da letra ela é interessante, de que em 2014, 2015, quer ver extinto fazer desaparecer todos os lixões do Brasil. Teoricamente, ao pé da letra, não tem coisa mais bonita e interessante do que isso. Você acredita nisso? Isso vale para você, vale para o doutor aqui também, e vale para o nosso amigo aí, o Alvino também, essa colocação. Vocês acreditam ou isso é uma utopia difícil de ser alcançada? Bom, a lei está aí, a 12.305, está disponibilizada para a Política Nacional de Resíduo Sólido, visando que em 2014, exatamente, deixe de existir os lixões. Enquanto isso, tem que se dar uma celeridade nos nossos processos municipais, para que a gente possa, consequentemente, chegar a 2014, no afã desejo de que o aterro sanitário seja a realidade. Você acredita que isso é possível? Eu acredito, a custo de muita dificuldade social. E o professor, acredita, professor? Vasquez, bem, o governo federal está fazendo um pouco a parte dele, né? Está no Ministério do Meio Ambiente o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Ele está até disponível para receber contribuições de qualquer pessoa até o dia 27 de dezembro no site do Ministério. O que os demais órgãos têm que fazer é também fazer os seus planos estaduais e planos municipais. Precisa de uma vontade política, mas a vontade política está sendo encaminhada pelo governo federal com recursos. Então, aquele município que tiver um plano de resíduo sólido disponibilizado e, principalmente, se for em consórcio com demais municípios, vai ter essa verba necessária para poder fazer o aterro sanitário. Então, eu acredito que ser possível sim, mas precisa ter a vontade política junto. O professor Marcelo, o Ministério já mostra assim, já insinua com algum projeto, ou vai aguardar, naturalmente, as propostas? O Plano Nacional já é uma diretriz muito forte. Certo. Então, ela já traz tudo aquilo que o município precisa. Na verdade, todos os instrumentos necessários para acontecer o tratamento do resíduo sólido existem. As respostas
já existem no mundo inteiro. O que a gente precisa é realmente emplacar. Tem muita discussão, por exemplo, como fazer uma coleta seletiva. Mas em muitos países do mundo isso já ocorre. Então, às vezes, parece que as pessoas não querem implantar. Mas como fazer e como utilizar esses instrumentos, as respostas já existem por aí. Vamos pegar o caso do seu Alvino, que há 12 anos vem trabalhando com coletores de lixo. Eu até pergunto se o seu Alvino algum dia chegou também a catar o lixo, foi catador também. Hoje ele está mais coordenando uma associação, não é, que tem a missão exatamente de trabalhar, coordenar a ação dos catadores. Fale um pouquinho desse trabalho, seu Alvino. Para onde vai esse lixo que o senhor seleciona lá nos galpões da associação? Para onde vai esse lixo? Que benefício traz de volta para Juazeiro, se é que traz algum? Boa noite. Boa noite, professor, né? Dr. Vasco Lambinho, os ouvintes aqui da televisão. Olha, eu acho que catador ainda sou, né? Não deixei de ser catador e nunca vou deixar, porque isso a gente começou esse projeto há 12 anos, né? Foi um sonho que a gente teve e viu que não só era a questão financeira, mas uma questão ambiental também e uma vida mais digna para a gente catadores, né? Como o médico Dr. Vasco falou sobre o aterro, a gente sonha com isso e tenta. Eu estava conversando antes de nós ir para cá, o meu sonho é implantar a coleta seletiva na minha cidade onde eu nasci, né? Onde eu estou criando minha filha, onde eu vou criar meus netos, porque é uma coisinha complicada que a gente não consegue, né? A gente conseguiu alguns bairros, algumas ruas, que as pessoas plantam a coleta seletiva e deixam lá o materialzinho, que a gente catador não vai rasgar não. Se coloca a latinha de alumínio, coloca separada a garrafa PET, o papelão, o metal, o ferro, que a gente não rasga não. Mas as pessoas ainda não estão, professor, preparadas para, acho que sei lá, com medo de fazer a coleta seletiva. Falta educação nesse aspecto. Isso é a coisa mais importante. Eu acredito que a educação ambiental, professor e doutor Vasco, só saia de dentro de uma sala de aula. Ela não sai de outro canto, né? Ela tem que sair... Eu costumo dizer, viu, Alvino, o seguinte, que a preocupação com a questão ambiental tem que ir para a criança, tá certo? A criança está com o cérebro, com as páginas limpas para você escrever o bom e o ruim. Então tem que investir nesse segmento. O adulto, ele já tem os hábitos e os costumes que são difíceis de ser corrigidos. Agora, na criança, tem que se bater em cima dessa questão da educação ambiental. Eu falo sobre essa questão porque eu estive secretário de Meio Ambiente do governo Lúcio Alcântara, e nós fizemos para o estado do Ceará, elaboramos um projeto de educação para o estado do Ceará, Luiz Carlos, que ele foi modelo e replicado em outros estados. Mas, infelizmente, a grande realidade é essa, é que você produz no estado e depois você não vê o fruto porque muda o governo não acompanha aquela política, muda a política, outra política. A questão do aterro sanitário da região do Cariri, eu também acompanhei de perto. Eu dei 3 viagens para Brasília, diretamente para falar com a ministra Marina Silva sobre o aterro consorciado daqui. Na época nós não éramos região metropolitana ainda, era só os 3 municípios. O dinheiro foi conseguido, o dinheiro do investimento, o projeto foi aprovado do Ministério em todas as instâncias. Quando a gente vinha para as audiências públicas, o município tinha um problema. Juazeiro do Norte é um aeroporto, o aterro tem que ficar a uma distância de 20 quilômetros do aeroporto. É complicado porque nós temos uma área rural, urbana, pequena, Juazeiro do Norte. Aí ia para o Crato, criava-se a dificuldade da instalação no município do Crato, em Barbalha. Então, tudo isso são dificuldades de ordem cultural, educacional e política também, que às vezes impede o equipamento. Aí passou-se o governo, já entrou outro governo, já está com 4 anos do outro governo com a mesma luta da questão do aterro, e infelizmente a gente não viu ainda essa realidade se tornar. É importante que a sociedade tome conhecimento de que isso aqui é um equipamento fundamental para a região, que vai gerar saúde, vai gerar emprego, e aí onde ele está dizendo que sonha, que aí ele vai ter oportunidade
de colocar a prática da coleta seletiva tendo e o destino para onde mandar também esse material selecionado pelos catadores. Eu perguntei se o Alvino não respondeu. Vai para onde esse lixo, seu Alvino? E se há algum retorno econômico, financeiro para a associação, no caso que o senhor dirige? Com certeza. Esse lixo a gente manda para uma empresa aqui de Juazeiro, né? Repassa menos o ferro, que a gente manda para uma empresa do Crato, e ela repassa para as outras empresas das capitais. Certo. Esse material, o papelão, o PET, o papel, o alumínio. Mole, o alumínio, a gente passa por uma empresa aqui de Juazeiro e ela repassa, sim. Tem um lucro, não é o lucro que a gente sonhava a nível nacional, porque, né, eles não pagam isso a nível nacional, mas é um lucro que dá para a gente, catador, sobreviver, né? Quantas pessoas tem atualmente na associação que o senhor dirige? Hoje são 72. 72 pessoas catando lixo. Essa sua é uma cooperativa, uma associação, né? Nós estamos passando agora em período de uma cooperativa, que é uma cooperativa guarda-chuva, que a gente conseguiu agora um projeto do óleo cozinha, o residencial, para a gente fazer em Juazeiro, Crato, Barbalha, né? Agora mesmo nós começamos no município toda a coleta seletiva em todas as secretarias, começando do gabinete do gestor, do prefeito, né? E essa Secretaria da Educação, nós vamos implantar agora a coleta seletiva, nos chamaram e a gente vai fazer esse recolhimento do resíduo das secretarias, né? Porque já era para nós ter feito, né? Mas começou agora. Mas vocês, nessa cooperativa, alguns dos associados da associação cooperativa, eles trabalham diretamente no lixão daqui de Juazeiro do Norte? No lixão nós só temos 2 pessoas. 2 pessoas. O resto são aqui da zona urbana. São pessoas que moram no Frei Damião, que moram no aeroporto, né? Tem a outra questão, professor, que agora também, graças a Deus, graças a meu patrocínio, nós conseguimos com a Fundação Banco do Brasil um recurso para a gente construir o galpão. O município nos doou o terreno para nós fazer nosso galpão, né? Nós trabalhamos num galpão alugado, né? Aqui em Juazeiro é um bom galpão grande, mas agora nós vamos ter o que é nosso, da própria associação, né? Aí essa Fundação Banco do Brasil nos vai dar esse dinheiro para a gente construir, né? O professor Carlos aqui é quem ajuda nós lá e o pessoal da universidade, que a gente não entende nada, a gente sabe catar o material e fazer essa separação. E a gente vem fazendo isso aqui em Juazeiro com o maior prazer, sabe? Faz a limpeza também. Uma vez por mês a gente desce o Rio Salgado e tira o material que tem lá também no Rio Salgado. O restante do outro pessoal, só tem 2 no lixão. Trabalham no lixão fazendo a coleta no lixão. Lá. Esse outro pessoal é distribuído como? Nos bairros, certo. Eles vão para lá, a gente também ganhou uns carrinhos agora de uma empresa e eles fazem a coleta e levam. Quando, por exemplo, quem mora lá no Frei Damião, a gente consegue um carro e vai pegar o material do catador, ele vem, pesa e recebe o dinheiro dele. Esse pessoal está trabalhando dentro da técnica com toda a proteção, porque o lixo, e isso é até interessante, o lixo é um sustento para essas pessoas que vivem se sustentando disso, mas é um perigo para a saúde. Isso. Essas pessoas estão protegidas para trabalhar com esse segmento que é perigoso? Não estamos, porque é o seguinte, é onde está. Nós não temos, por exemplo, a máscara, nós temos a luva, tem o fardamento, certo? Temos a bota, e muitos dos catadores da gente, ele tem que dizer, não, a luva incomoda muito, mas tu tem que catar com a luva, porque tu vai pegar em alguma coisa lá que não é, certo? Exatamente. Porque as pessoas colocam o remédio, colocam no lixo, colocam outras coisas no lixo, que a gente pode, mas a gente não tem esse equipamento ainda. Estamos esperando também agora que o pessoal nos ajude, que traga esse material também, que usa EPI, né? A máscara, o que a gente tem, o fardamento, tem a luva. A segurança do trabalho, isso, né? A gente catadores, né? Ô Carlos, você que está na Secretaria de Planejamento, esse trabalho que está sendo desenvolvido, eu ouvi dizer que o prefeito até já doou uma área de terreno onde essa cooperativa poderá ter no futuro a sua sede, me parece que lá próximo, inclusive, da Flamax, não é? Ali naquela zona norte da cidade. O desenvolvimento desse projeto visa chegar aonde? A uma pequena indústria, né, de reciclagem do lixo ou apenas a coisa menor? Bom,
Nós estamos visualizando esse projeto, conforme foi citado, com a doação de uma área de 4.000 metros para a instalação da cooperativa de catadores e coletadores de óleos residuais do município de Juazeiro do Norte, atendendo a região metropolitana, principalmente no que diz respeito ao município de Juazeiro, Crato e Barbado, até porque são os maiores demandadores na região metropolitana. E com isso se fez uma gestão, a Fundação Banco do Brasil, com um projeto no valor de R$ 319.760, visando a implantação desse centro de triagem. Estamos em vias de receber esse recurso, visando a implantação desse centro de triagem, para que possa melhorar o aspecto produtivo dos catadores e coletadores de óleos residuais. Enquanto isso, está se trabalhando na instalação de uma máquina de filtragem do óleo residual, que foi licitada através da STDS do governo do estado, para ser instalado lá na futura cooperativa Engenho do Lixo. Esse trabalho, essa parceria, inclusive com a Universidade Federal do Ceará, através do LIEGS, Laboratório Interdisciplinar, visa dar um modelo de gestão operacional ao processo de catação, coleta, deposição, a triagem e deposição desses materiais, para que eles possam sofrer os seus processamentos futuros, quais sejam. Nós temos no caso dos polímeros, que a maioria, deverão ser destinados à indústria do calçado, que está aí receptiva, até às vezes comprando PET ou PU, diversos produtos plásticos de uma maneira geral, e fazendo injeção nos seus solados e demais componentes que prescindem do calçado. O óleo residual e as gorduras deverão ter um destino, quando filtrado e processado, meio processado, eles deverão seguir para em Quixadá, um centro da Petrobras, onde deverá ser desenvolvido o biodiesel. Muito embora haja uma demanda favorável com relação a processo de saponificação, ou mesmo cosmético que possa ser gerado aqui dentro do município. Ok. Nós vamos fazer um intervalo, professor, e na volta nós vamos querer que o professor da UFC dê uma explicação para os nossos telespectadores como é que esse processo é trabalhado a nível de primeiro mundo, como é que os países da Europa, os Estados Unidos e alguns asiáticos estão resolvendo essa questão, estão trabalhando essa questão com tecnologia avançada. Voltamos em 2 minutos. A primeira descoberta fica. O primeiro voo emociona. Depois o primeiro beijo. O diploma. Filhão, tá aqui, seu primeiro carro. Nossa, pai! E tem mais. Tem momentos que a gente nunca esquece. Nas Óticas Diniz, o óculos solar dos seus sonhos a partir de R$ 10.034,90. Óticas Diniz, pra ver você feliz.
Tá precisando de bolsa, mala, mochila? Venha para Nordestão Bolsas. Aqui você encontra ainda pastas a partir de R$ 39,99. Sacolas de viagens a partir de R$ 21,99. E as melhores opções em bolsas a partir de R$ 19,90. Acessórios em couros e muito mais. Venha conferir os melhores preços em produtos de qualidade. Nordestão Bolsas, a sua loja de bagagens. Rua São Paulo, 1111. Um bom profissional melhora ainda mais quando ele usa instrumentos de qualidade. As melhores marcas de violões, guitarras, teclados, sons, microfones, mesa e iluminação. Você encontra na Casa do Som, Rua São Pedro 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Professor Marcelo Santiago, pelo que nós vimos no nosso debate até agora, nós estamos a nível municipal engatinhando. A nível estadual, como o Vasco citou, alguns projetos foram elaborados, mas nada andou suficientemente. Nós pedimos e prometemos aos nossos telespectadores que agora o amigo mostraria como é que anda esse processo a nível de primeiro mundo, da Europa, Estados Unidos, na Ásia. Bem, Luiz, até é uma questão interessante, porque se todos souberem as questões que estão relacionadas a esse processo, eu acho que não iria acontecer o que o Vasques disse do desinteresse dos municípios em ficar com aterro. É porque junto com o aterro a gente vai ter que ter também uma triagem desse lixo. E isso vai implicar, e é isso que acontece nos países desenvolvidos, um aspecto econômico bastante saudável, com empresas que vão reutilizar o lixo, reciclar, que vão trazer uma nova tecnologia e implantar isso aqui na região. Então eu posso imaginar, e no curso de Engenharia de Materiais a gente tem esse anseio, né, nesse ano agora de 2012, a gente começar com os nossos laboratórios, com nossos equipamentos, a poder até ajudar a implantar um pouco dessa tecnologia aqui na região. A gente criou, ou está criando, um grupo de materiais recicláveis, que a ideia tem esse perfil, de a gente poder dar de repente a quem quiser essa oportunidade de saber que tecnologia usar para reciclar. Professor, eu estava para lhe fazer essa pergunta e você me deu a oportunidade. Você sabe muito bem, tanto quanto os outros que estão aqui, e a grande parte do nosso telespectador, de que nós sobrevivemos graças aos nossos recursos naturais. O professor Luiz Carlos, na sua abertura aqui, falou que a Terra, planeta Terra, tem 70 bilhões de habitantes e o nosso 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões de habitantes. E o nosso país, uns tantos milhões. Certamente que vocês no meio acadêmico, nas universidades, nos grandes centros, devem ter a preocupação, porque, pela lógica, quanto mais habitantes, mais geração de lixo. Tem uma certa correlação, pela lógica. Eu queria que você também transmitisse para o nosso telespectador, a nível de escala industrial, que polui, que é produtora também de lixo e de resíduos sólidos, às vezes até eternos, tá certo? Que não se degrada, demora muito anos e anos. Se existe tecnologia ou preocupação com a formação de materiais não poluentes e tal, para amenizar as questões da natureza e dos nossos recursos naturais. Quais são as novas tecnologias implementadas por as grandes indústrias, pelas universidades, enfim, estudando sobre essa questão? A gente tem vários aspectos. Primeiro, a gente tem a troca de materiais, tentando trocar os materiais que fazem, por exemplo, um celular ou um computador ou
um saco, um plástico do supermercado, para um material que seja mais facilmente processado futuramente e assim possa ser reciclado. Eu estava vendo hoje várias iniciativas de empresas como a Ericsson, como a IBM, em fazer os celulares verdes, computadores verdes com essa preocupação. E a outra vai no outro sentido, de que é ter a tecnologia para realmente processar esse material. O meu grande sonho na universidade é nós criarmos uma incubadora de empresas, onde a gente possa induzir os nossos alunos a, depois de aprender essa tecnologia, criarem a sua própria empresa e, de repente, depois de um tempo, ela fica incubada na universidade e depois ela pode ir para o mercado. Esse é um grande sonho que eu tenho, que eu espero que a gente possa ver realizado na universidade. Certo. As perguntas já começam a chegar e a primeira delas vem do Francisco, lá do aeroporto, e é dirigida ao Vasquez. Vasquez, eu gostaria de saber quais seriam as suas propostas em relação ao lixo de Juazeiro, já que dizem que você será candidato a prefeito. Muito boa. Engraçada, não é, Luiz Carlos? Muito boa. Primeiro, a proposta é conhecida por todos, é o aterro sanitário ser realmente, não só para o Juazeiro, mas para a região do Cariri, que é um sonho que vem aí se arrastando ao longo do tempo, em função da falta de vontade política. Não é prioridade, não é só no estado do Ceará, não, é no Brasil inteiro, não é só na região do Cariri, é no Brasil inteiro. Eu dei os números aqui, dos 9.565 municípios, apenas 900 no Brasil tem aterro sanitário. O que tem que se fazer é cobrar, pressionar e fazer com que a sociedade carirense entenda de que isso é um equipamento importante para a região. Às vezes a pessoa diz, querem botar o lixo para a minha cidade. Tem uma certa, às vezes dão essa conotação, quando na verdade não é colocar o lixo da nossa cidade, é colocar um equipamento que vai melhorar a limpeza da saúde, vai gerar emprego, a limpeza da cidade vai melhorar a saúde, vai gerar emprego, enfim. O Cícero Pereira também tem uma opinião formada sobre o assunto. Ele acha que está havendo uma certa inversão de valores em alguns lugares. E aqui em Juazeiro ele alerta para o fato de se pensar na construção de um teleférico antes de se pensar na drenagem, na limpeza, né, na eliminação do lixo, daquele setor. É a questão da prioridade. Onde poderá funcionar no futuro um teleférico. Como falar em teleféricos, nós não temos ainda o mínimo de infraestrutura para um teleférico. É verdade, é inversão de prioridade. É inversão de prioridades. O Cícero Fernandes compara o lixo com as drogas e com a violência. Está vendo? Comparação meio esdrúxula, mas válida. Pois uma boa parte da sua diminuição depende de políticas do governo federal. Ele está certo. Né? E ele fala uma coisa verdadeira aí, quando ele diz que compara com a droga. O lixo praticamente hoje, esse lixo moderno nosso, o professor e o doutor Carlos Alberto e o nosso Silvino há de concordar de que hoje eles são droga, porque eles são tóxicos. Nós temos um problema seríssimo com relação à questão das baterias de celular. Tá certo? Que você não sabe para quem recolher, com lâmpada fluorescente, enfim, são resíduos sólidos, tóxicos, que são jogados aí ao relento, quando a obrigação de recolher é da empresa que vende, tem a lei que regulamenta isso, mas infelizmente a gente não vê. Você joga a bateria no lixo, vai para o lixo. Você não encontra não lá no lixão, bateria de celular? Olha, há um ano, professor, a gente está fazendo esse trabalho lá no galpão, lá da gente. A gente está recolhendo as lâmpadas fluorescentes, as baterias de celular, pilha de rádio, placa de CPU, esse tipo de material, né? Em troca, a gente dá uma muda. A pessoa vai lá, a gente trabalha com IP e com Juazeiro, que é nossas duas áreas que a gente tem. Então a gente já está, eu vinha até comentando aqui com o professor, quando o cara foi pegar, que a gente já tem quase uns 600 quilos de material. Eu disse, professor, me ajude a procurar a empresa para eu mandar o resíduo, porque lá, professor e doutor, a gente tem essa preocupação. Você está recolhendo, mas está ficando com ele armazenado, porque ele não sabe o destino. Não tenho para onde mandar, então eu estava. Ele está fazendo uma grande ação,
recolhendo esse material, esse lixo tóxico, mas não tem para dando, exatamente, em retribuição, dá uma muda para arborizar, mas ele está com ele lá. Quando isso aí é obrigação do vendedor, da empresa que vende, de receber e recolher esse material. É isso que eu pedi ajuda aqui ao professor, porque a gente que é catador, a gente não conhece, não tem esse conhecimento, a gente tem um conhecimento do material que a gente coleta na rua, certo? Mas o conhecimento, eu sei que tem alguma coisa perigosa dentro de uma lâmpada dessa, eu tenho certeza disso. A bateria de celular, porque ela fica gorda lá, ela estoura, certo? Então eu disse, professor, me ajude a procurar essa empresa para a gente mandar. Claro, se ela vir pagar, a gente vai agradecer. Com certeza, a gente catador, que a gente estipulou um preço lá com a gente catador. Ó, vamos catar a lâmpada fluorescente, catar a placa de CPU e a bateria de celular, e o que é que a gente vai receber? Não, vamos estipular 2 centavos, 3 centavos o quilo. Isso é um incentivo que a associação faz com a gente catador para incentivar a tirar aquilo lá do meio ambiente, né? E a gente já está com uma quantidade muito grande. Se o senhor for lá no galpão, o senhor vai ver de lâmpada fluorescente e bateria de celular. Isso é uma consciência ambiental que era para partir dos empresários também. É exatamente aí, Luiz Carlos, onde entra aquela questão da educação ambiental que você se referiu aí. Exatamente. E que tem que investir, ser focado é na criança mesmo. Porque essa geração que está aí, ela praticamente está sem jeito para se educar com relação às questões ambientais. Ô Carlinhos, o Banco do Brasil, ou melhor dizendo, a Fundação Banco do Brasil, se envolve em vários programas sociais, culturais. Ela parece que tem interesse em dar uma contribuição também nesse setor, não é? Bom, não só a Fundação Banco do Brasil, que já estiveram aqui, verificaram a localização do empreendimento, e enquanto isso a gente trabalha a possibilidade de gerar essa cooperativa, como outros empreendimentos, outras empresas já estiveram aqui e suscitaram o engenho do lixo como a ponta de entrada desse processo de busca desses materiais que são as riquezas que a gente possa dizer hoje de um novo capital, não é? Certo. E a melhoria da qualidade de vida dos catadores e coletadores. Então, recentemente, há uma semana atrás, nós tivemos com uma empresa, a Tecnopet, representada, visando instalar aqui em Juazeiro uma unidade fabril de casas pré-moldadas. Isso. Feita de PET. Uhum. A um custo pelo menos 70% abaixo do convencional. Relativamente baixo. Perfeito. Então, nós estamos no afã desejo que isso se concretize, porque é mais um alento para o catador do município. Mais um alento para o meio ambiente, porque o PET tem uma destinação. Vendo também que esse empreendimento ele está vinculado ao crédito de carbono. Isso é um sinal positivo. Com certeza é um sinal positivo, porque ele não é uma unidade produtiva que traga malefícios ao meio ambiente. E acredito que isso poderá ser muito bem aceito pela comunidade, não só do Cariri, mas do Ceará e talvez até do Brasil. É uma tecnologia, posso dizer, tecnologia desenvolvida no Ceará. Que bom. O Wilton Lima, lá do bairro Socorro, ele não consegue entender certos descasos em se tratando de gestões. Por exemplo, ele não consegue entender a situação deplorável em torno do mercado Senhora Santana, onde, segundo ele, há uma quantidade excessiva de lixo e que é muito prejudicial à saúde das pessoas. Ele não entende como é possível ainda se manter aquela quantidade de lixo em pleno centro da cidade. E é porque é no centro, né? Porque a grande prática da grande maioria dos municípios é dar uma maquiada no centro da cidade, limpa o centro da cidade e a periferia fica esquecida. Às baratas, aos ratos e ao lixo. Isso é a prática.
Infelizmente aqui a gente está vendo no centro da cidade. Mas eu queria fazer uma pergunta para o nosso Alvino. Alvino, como é que a sociedade caririense, especialmente a nossa sociedade, vê o catador de lixo? Existe assim um distanciamento, um preconceito, ou você acha que já vê com naturalidade, já é bem aceito na sociedade? Como é que você vê essa questão? Não, eu não vejo assim não. Eles ainda tem alguma coisinha assim, ainda respinga. Uma certa afinidade, né? Porque o catador para eles acham que ele é catador porque é um bêbado, sei lá. Certo. Né? Ainda existe essa... Ainda existe. Agora já melhorou muito, já melhorou um bocado, porque a gente já participou de uma conferência estadual e nessa conferência a gente teve, graças a Deus, o prazer de outros companheiros, outros catadores da Rede Mundial de Catadores, onde nós também fazemos essa parte, né? E a gente levou lá uma lei nessa conferência, não nacional, mas estadual, que levado para Brasília, os outros catadores, que a mídia pudesse ajudar os catadores numa maneira que pudesse divulgar o trabalho da gente catador, certo. Porque naquela época, 8 anos atrás, isso era quando eu comecei a catar, menino, era um negócio bem feito, sabe? Era um negócio esquisito. A rejeição grande. Era grande, né? Mas graças a Deus não melhorou não. As pessoas ainda veem a gente com uma distância, uma certa distância. Não, é catador, graças a Deus a gente lá da associação... Ô Alvino, qual é o perfil desses 70 associados seu lá? Eles foram pessoas que estão lá porque não conseguiram um emprego melhor, estão satisfeitos? Como é o perfil e o grau de satisfação deles no trabalho? Olha, eu vou contar aqui como começou comigo aqui. Quando eu saí de viajar com calçados, eu perdi o emprego, e eu fiquei numa decadência muito ruim. Eu digo, rapaz, eu perguntei a um catador, né? Rapaz, catar lixo é bom. Esse rapaz dá para eu comer o pão. E eu digo, eu vou ter que fazer isso. E comecei, arrumei um carrinho emprestado e fui catar esse material e gostei. Hoje, justamente, essa questão, o pessoal perde o emprego e vai catar o material, né? Eu não quer fazer alguma coisa errada, ele passa para a rua a catar esse material. Mas não é desse jeito, não tem... O perfil geralmente é esse, era de um que estava empregado, perdeu o emprego e não teve condição de retornar ao mercado de trabalho. E outro porque é morador de rua, né? Porque isso é natural da gente catadores, né? Eu lembro que o presidente Lula, ele chorou 2 vezes quando ele disse que um morador de rua ia entrar com ele no Palácio do Palácio do Governo lá em Brasília, que eu não entendo essas coisas. E outro foi quando ele disse que o BNDES estava liberado 500 milhões para a cooperativa e a associação de catadores, né? Que os catadores, então aí, a gente sabe que o morador de rua tem muita afinidade com a gente. A gente tem os moradores de rua lá na associação. Professor Marcelo, o Humberto lá de Crato gostaria de saber o destino do lixo hospitalar. Aqui em Juazeiro nós temos, desde o ano passado, uma empresa privada que cuida de lixo industrial e hospitalar. Mas alguns hospitais possuem esse processo, né, de tratamento. O lixo hospitalar geralmente ele tem que ser incinerado, né? Então a gente tem a empresa aqui na região. É um dos lixos que não pode ir para o aterro sanitário. Alguns outros lixos também não podem. Por exemplo, o resíduo da indústria de galvanoplastia, que é um resíduo bastante pesado, com metais pesados, porque também pode vir a danificar o meio ambiente, contaminar. Então, o resíduo hospitalar é um dos que tem que ter um tratamento próprio. Eu não tenho muita informação de como está sendo feito hoje aqui na região, mas pelo menos tem essa empresa que tem essa possibilidade de fazer esse tratamento. Ela vai pegar o lixo lá no hospital e depois faz a incineração. O Salvino dos Salesianos lembra que no canal localizado entre a Rua Santa Clara e São Cândido há uma concentração de lixo muito grande, mas que até agora não houve nenhuma solução por parte da gestão. O Jorge da Lagoa Seca: Alvino, o prefeito está dando algum apoio aos catadores de lixo e no próximo ano nós vamos ter aterro sanitário? O senhor sabe alguma coisa sobre a possibilidade de se ter um aterro sanitário?
Olha, vale para os três essa pergunta. É interessante até porque... Exatamente, vários níveis. Informar a população como é que anda, o conhecimento que você tem, porque as informações que a população recebe têm sido da mídia e entrevista com pessoas interessadas que está saindo, o dinheiro está aqui, e essa história vem de longe e o aterro nada. É até bom que vocês transmitam isso aí para o nosso telespectador. Professor, o prefeito nos ajuda demais mesmo. Se nunca teve uma gestão que ajudou tantos catadores como essa que ele está fazendo agora, sabe? Não é a questão do que doou o terreno, ele ajuda com outras coisas, ele dá uma ajuda na saúde da gente catadores, na questão odontológica, certo? Tudo isso aí ele ajuda e outras coisas também, com uma boa parte da alimentação, ele ajuda demais a gente, os catadores. E o aterro eu não tenho assim uma certeza, acho que as pessoas mais... Os seus amigos aí estão mais melhor informados, né? Não muito dessa parte não. Ok, estamos chegando ao final, mas eu quero a opinião de cada um para encerrar. Eu acho que o aterro sai, como já foi falado aqui, com a partir da vontade política. E a vontade política vai vir a partir da educação ambiental. E a gente precisa educar os cidadãos para que eles saibam que um aterro sanitário não quer dizer que a gente vai ter lixo perto da nossa casa. Na verdade, é uma forma de transformar o lixo. Uma educação para os empresários que também tem que apoiar essa questão do tratamento do resíduo sólido, que eles podem utilizar disso um fator econômico. O aterro sanitário também vai trazer a questão da geração de energia para a região. Então isso também é a educação ambiental dos governantes, talvez o principal, que eles perceberem que com o aterro sanitário a gente vai ter só benefício. Ok, nosso tempo está praticamente esgotado. Carlinhos, muito obrigado por ter vindo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. E eu agradeço ainda ao Luiz Júnior, que também escreveu, também telefonou, o Ronaldo, que parabeniza a todos os catadores de lixo pelo ótimo trabalho e a colaboração que tem dado no sentido de melhorar a limpeza da cidade. E o Cícero lá do Horto, pedreiro da melhor qualidade, também parabeniza o programa pelo tema que escolheu para hoje. Muito obrigado a todos pela atenção dispensada. Boa noite, Vasques. Boa noite e agradecer a vocês. Certamente a gente cumpriu aqui o nosso dever e vocês informaram bem ao nosso telespectador. E é bom a gente não perder a esperança que ele vai chegar. Esse aterro vai chegar. Eu lembro muito de uma luta que a região e o Juazeiro encetavam, que era com relação à questão do Instituto Médico Legal. Isso se arrastou ao longo do tempo. Felizmente, pela pressão e pela vontade e pela solicitação das autoridades e do povo, nós temos hoje o Instituto Médico Legal. E certamente um dia, não sei se nesse ano, no outro, daqui a 4 ou 5 anos, mas isso é uma exigência natural da região e uma necessidade. E vamos apostar e ter fé no aterro sanitário para o Cariri. E meu caro telespectador, muito obrigado pela atenção dispensada. Na próxima quarta-feira estaremos de volta com mais um programa Tribuna Livre, com mais um tema em debate. Por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.